No momento que nós formos falando aqui, eu queria que você fosse fazendo uma comparação com aquilo que você tem visto no mundo, sem julgar ninguém, mas você vendo o tamanho da oportunidade que a igreja ainda tem. A igreja lavada e remida, não estou falando de congregação ou rótulo denominacional, não estou falando sobre isso, estou falando de uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A quem já faz parte, independente de participar aqui com o pastor Felipe ou em outra denominação, está entendendo. Quem ainda não faz parte, essa noite você tem mais uma oportunidade de se alistar, porque o Espírito que te trouxe aqui é o que tem te guiado por toda a tua vida, e eu não acredito que Ele te leve em lugares em vão, eu acredito que Ele te leva em lugares com propósito. Então vamos lá, vamos ler aqui um pedacinho desse texto maravilhoso, Atos 20, a partir do versículo 17, nós vamos parar aqui para fazer uma reflexão, e vamos ver, irmãos, o que Lucas está narrando aqui sobre o apóstolo Paulo. Capítulo 20, Atos 20, a partir do versículo aqui 17, nós vamos começar. Diz assim, as sagradas letras: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós vamos nos contextualizar. O apóstolo Paulo, irmãos, está recebendo uma revelação do Espírito Santo e um desejo incondicional no seu coração de ir a Jerusalém. E nós não temos tempo aqui, mas analisando a narrativa e a história do apóstolo Paulo, era um desejo, embora ele soubesse, e aqui está narrado que Jerusalém era um calvário para ele, era um lugar de acusações, calúnias, perseguições, dores, mas o desejo dele era estar lá. Mas o Espírito revela a ele nesse momento que a vida dele está chegando ao fim, a vida humana física. Então ele está preocupado aqui em deixar os últimos preparativos, e no versículo 18 que nós lemos ali, ele está fazendo um convite aos anciãos. Entenda que os anciãos como aqueles que estão sob uma responsabilidade de pregar, de anunciar e de preparar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas aonde esses anciãos trabalham? Em Éfeso. E nós vamos entender que Paulo, por 3 anos aproximadamente, ele esteve em Éfeso. E eu quero dizer para você o seguinte: o que ele encontra em Éfeso, o que ele vive em Éfeso, para aquilo criar uma raiz tão grande, e nesses últimos instantes, ele se preocupar ainda em deixar orientações. Eu quero te dizer que Éfeso, ele vai encontrar ali idolatria em altíssimo nível, ele vai encontrar ali muita coisa ligada ao espiritismo, ou seja, muita coisa totalmente contrária àquilo que ele, o apóstolo de Deus, o apóstolo em Jesus Cristo, que ele mesmo se apresenta, ele enfrenta. E nesse momento de enfrentamento, ele toma posse de algo que Deus fez com ele, no sentido de que ele recebe de Deus o chamado, ele recebe de Deus
a capacitação, ele recebe de Deus o preparo, e ele enfrenta não para soberba, não para apresentação pessoal, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E à medida que o tempo vai passando e o ministério de Paulo em Éfeso vai frutificando, a idolatria vai perdendo força, o espiritismo vai perdendo força, e o nome de Deus que não era exaltado vai sendo apresentado, e o nome de Deus que não era dito vai sendo falado, vai sendo comunicado, e as revelações vão acontecendo, e os milagres vão acontecendo, e as maravilhas vão acontecendo, e a visão de um povo espiritual vai se abrindo de forma gradativa, à medida que eles entendem, à medida que eles se aproximam de um homem e de Deus, né? Porque Paulo representa Deus ali naquele momento, e à medida que eles vão deixando viver, Deus vai fazendo sinais e maravilhas, sinais e prodígios, coisas extraordinárias no campo físico, no campo espiritual. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nunca foi fácil, aprenda isso, nunca será fácil para nenhuma geração. Eu não gosto de comparar gerações. A geração do meu pai sofreu mais que a minha, a geração do meu pai foi mais difícil que a minha. Não, a minha, irmãos, cada dificuldade ao seu tempo. Mas o que eu vejo olhando essa narrativa é que tem aprendizados que não modificam, eles se reprisam, eles acontecem de uma outra forma, mas é a mesma coisa. E eu quero chamar a tua atenção, quero nessa noite trazer uma palavra para aqueles que foram consagrados, para aqueles que já exercem o trabalho ministerial, para aqueles que já são crentes na fé, e para aqueles que estão chegando, porque é preciso fazer uma apresentação digna para você que nessa noite é a incumbência que Deus me deu. E quando o pastor Felipe me convidou, ele deixou bem claro para mim: Estevão, gratidão. O que é gratidão? É eu reconhecer em algo ou em alguém coisas tremendas. E a gratidão no coração do pastor Felipe aqui nessa noite, acredito eu, por conhecê-lo, é aquilo que Deus tem feito na vida dele, na família dele, na casa dele, na igreja onde ele congrega, no ministério dele. E Deus já tem dado no coração dele, aos olhos espirituais dele, algo muito maior, algo muito mais gostoso, algo ainda tremendo que vai acontecer. Então ele já agradece porque ele recebeu, ele agradece pelo aquilo que ele está recebendo, e por aquilo que Deus faz ele perceber que ele ainda vai viver nessa terra. Aleluias! E eu quero te dizer o seguinte: esse é o espírito que tem que reinar no coração de um verdadeiro cristão. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas o vento está soprando. Mas quem é que manda o vento? É Ele, é o Deus que te formou. A doença chegou, mas quem é a cura? É Ele. Então por que você não olha para Ele e diz: Senhor, é isso que me atrapalha, tira, porque eu quero avançar, eu não quero parar. O Senhor me chamou para uma grande obra. Aleluias. Mas o apóstolo Paulo, Felipe, ele está dizendo o seguinte: olha, servindo ao Senhor com toda a humildade, mas com muitas lágrimas e tentações. Irmãos, aprenda uma coisa: nunca na vida ninguém ganhou nada tão fácil, porque quem ganhou perdeu, não sabe valorizar, não sabe administrar, vai ter que errar para aprender. Então quando vem a dificuldade, ela não é para te fazer desanimar. Aprenda isso em nome de Jesus. A dificuldade é para fortalecer um ponto fraco seu. O que eu tenho que aprender aqui, Senhor? Preciso perdoar. Se você precisa aprender a perdoar, irmão, você vai ser caluniado. Você vai sofrer. Quando você aprender essa etapa, passa, você vai para outra etapa. E agora? Tem que aprender a evangelizar. Senhor, eu sou tímido. E aí Deus vai trabalhar essa área sua. Você vai se colocar em situações constrangedoras, que você vai ter que vencer essa etapa. Mas sabe o que isso significa na vida de um cristão? Que cada etapa que eu vou vivendo com Cristo, Ele vai se revelando a mim, Ele vai mostrando para mim, e as minhas convicções nele vão aumentando, e a minha fé nele vai aumentando, e a minha experiência com Ele, ela vai aumentando. Sabe por quê? Por mais que você não tenha um olhar de autovalorização, ou por mais que você fique em dúvida em algum momento, tem alguém do teu lado esperando em você um apoio, esperando de você uma palavra de Deus, esperando olhar para você e ver uma referência positiva. Então nós somos os pequenos cristos nessa terra, e quando eu olho para Cristo, eu não vejo vergonha. Quando eu olho para Cristo,
eu não vejo culpa. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo dor. Então quando eu olhar para a igreja, eu não posso ver dor, eu não posso ver culpa, eu não posso ver desânimo, mas eu tenho que ver o brilho do Espírito Santo formoseando o rosto, capacitando, revestindo, dando autoridade e fazendo romper barreiras. Aleluias. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero ir para Jerusalém, há um desejo no meu coração, mas eu não sei o que me espera lá. Ele sabia sim. Paulo não era bobo. O Espírito Santo falava com ele, Filipe, de forma gostosa. Só que naquele momento ele estava diante de uma multidão. Tinha gente que estava pronto para ouvir, tinha gente que não. Então ele vai de acordo com o seu público, ele vai de acordo com o momento, e essa palavra é propícia hoje para nós. E ele vai continuar dizendo aqui, é o versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Espera aí, Paulo está pensando em suicídio? Já ouviu alguém falar sobre isso? Não, irmãos. Ele está dizendo, minha irmã abençoada, ele está dizendo o seguinte: olha, a experiência, aleluias, que eu desenvolvi em prisões, a experiência que eu desenvolvi em cadeias, porque me abandonaram. Eu fui abandonado pelos irmãos da fé, eu fui abandonado pelos irmãos de sangue, eu fui abandonado pelo meu governo, eu fui abandonado pelos meus companheiros do Sinédrio, eu fui acompanhado pelos meus colegas de faculdade, eu fui abandonado por Gamaliel, mas o Espírito Santo estava comigo. Ele cuidou de mim e ele me fez fortalecer na presença de um Deus eterno, de um Deus vivo, poderoso. Aleluias. Então ele está dizendo o seguinte: esse Deus me fez ver que a minha vida sem Ele não tem valor algum, mas a minha vida nele, a minha vida para Ele, ela é muito valiosa. E ninguém olhando com o olhar humano consegue mensurar, porque não há peso, não há medida, não há largura, não há profundidade que defina o tamanho do amor desse Deus. Aleluias. Você quer ver? Quem não é evangélico aqui, eu preciso te apresentar. Quem tem encontro com Cristo tem a visão aberta, amém? Mas primeiro ela é tapada. Que isso, pastor? Sim, o apóstolo Paulo, quando encontrou Jesus, sabe qual era o cenário? Ele era um homem que era judaizante, ele era fariseu, e ele era aquele cara zeloso. E na mente dele, quando ele olha para Cristo, Jesus Cristo, o homem, naquele momento, ele diz assim: como é que pode esse miserável aí, condenado pelo homem que não tem poder nem de sair da cruz, ser o meu salvador, ser o guia de Israel? Isso não é possível. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: não tenha pena de Saulo naquele momento, mas eu quero que você entenda, porque às vezes eu vou olhar para uma pessoa que ainda não professa a mesma fé que eu, e eu tenho uma por ignorância. Sim, ignorância é espiritual, o Espírito Santo ainda não revelou a visão dela, mas o meu papel como igreja é clarear. O meu papel como igreja é abrir a visão, apresentando o Cristo. E aí vai uma pergunta para a igreja: qual Cristo você tem apresentado? Qual é o Cristo que você tem apresentado? Um Cristo que transforma, um Cristo que cura, um Cristo que liberta, e um Cristo que tem preparado lugar para nós nas mansões celestiais? Ou será que é um Cristo derrotado? Ah, irmão, está tão difícil, estou pensando em parar. Pastor, só Jesus. Está lá dirigindo a igreja, acha que é pastor. Qual Cristo eu tenho apresentado? Qual evangelho eu tenho apresentado? E o coração de Paulo, ele está fomentado a perseguir aqueles que criam naquele Jesus lá da cruz. Sabe por quê? Ele não tinha a revelação que eu e você temos nessa noite, que a cruz não é para condenação, a cruz é para resgate. A cruz, quando eu olho ela está vazia. O meu Cristo já tinha proferido antes da formação do mundo que Ele viria, Ele venceria, Ele triunfaria, e Ele é o Senhor ressurreto hoje. E Paulo, naquele tempo Saulo, ainda não tinha essa visão. Então Deus, ele vai preparando, e ele pegava os crentes e jogava lá para os leões, nos coliseus, e ele perseguia, e ele matava. Ele consentiu na morte do diácono Estevão. Ele tem uma afeição por matar cristãos, porque ele não crê naquilo. E o que ele quer do seu governo é o seguinte: olha, aqui são os limites de Israel, eu quero sair dos limites, porque aonde tiver um crente eu quero matar, eu quero acabar com essa raça. Eles seguem a alguém que não pode nem se livrar da cruz. Mas irmãos, aí vem a igreja de Cristo. O que Deus preparou para você, ninguém toma, ninguém tira. Você está entendendo?
Aí você fica assim: por que meu vizinho está me perseguindo, tia? Porque o Espírito Santo vai te moldar para que você seja o canal que leve ele à cruz. Quantas pessoas eu tenho levado à cruz? E quantas pessoas eu tenho afastado da cruz? Aí um dia ele está saindo dos limites de Israel, a caminho de Damasco. Caiu do cavalo. A visão dele é temporariamente, irmãos, e aí algo tremendo acontece. Senhor, mas aí eu quero te dizer uma coisa, eu quero te apresentar Jesus Cristo nessa noite. Se você não tem ele no seu coração, em nome de Jesus, aceite. Sabe o que ele faz? Saulo, quem morria quando Saulo perseguia? Quem morria, irmãos? Os crentes, amém? Mas João vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é isso, irmãos? Eu creio nessa Bíblia. E aí, Saulo, por que me persegues? A pergunta não é direcionada: por que tu persegues os meus filhos, aos meus fiéis? Por que tu me... Ei, querido, foi ele que te escolheu. Porque se você tomasse a decisão, eu quero seguir a Jesus, em algum momento você ia fracassar. Mas quando ele te escolhe, ele te dá autoridade e força. É o Espírito que te visita na madrugada e renova os teus sonhos. É o Espírito que te visita numa noite de consagração e diz: olha que coisa maravilhosa, homens e mulheres se entregando no caminho do Senhor. Olha que coisa de excelência. Ah, não estão recebendo título honorário, nem se formando ao mestrado. Estão sim, título honorário de homens e mulheres fidedignas a um Deus Todo-Poderoso, que dão testemunho, que tem conduta ilibada, que são exemplo para uma sociedade pervertida, porque o Espírito Santo um dia derrubou cada um do cavalo, tirou todos os planos, tirou todos os sonhos e começou a moldar, e está moldando até a segunda vinda. Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Senhor, Senhor. Ali muda. Aí agora, irmãos, eu estou no momento que ele está no fim da vida. Você conhece um pouquinho a história de Paulo. Ele se entrega, ele se lança, ele vive experiências tremendas, ele vai conhecer. Aí ele percebe que a cruz tem outro significado. Você lembra quando Pedro encontrou Jesus? Foi após uma noite de pescarite. Jogou a rede, jogou, com toda a sua experiência, com toda a sua visão de campo, mas a rede veio vazia. Vai ele puxando as tarrafas lá, limpando. Aquilo dá um trabalho danado. Até hoje não aprendi a fazer aquilo. E aí no final o papai vira para ele e fala assim: ô menino, vem cá, joga ali, ó. Senhor, a noite inteira eu tenho título de pescador, eu sou reconhecido pela minha família, o desembargador do Rio de Janeiro, o presidente, o STF. Ei, foi eu que fiz isso aqui. Foi eu que coloquei os peixinhos lá. É só só ligar o GPS dele que você não vai dar conta. Ah, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra, porque eu não tenho, ele tem. Eu não me garanto, ele me garante. Eu não posso, ele pode. Você está entendendo o mistério? Então quando você olha para o seu problema, você tem que pegar ele e entregar para Deus. Senhor, tu é muito maior do que isso aí. Me dá a estratégia para mim fugir desse negócio. Encarar eu não vou, porque eu não tenho força. Mas o que eu falo para o problema que está vindo aí? O que eu falo para o pecado? Ele vai falar isso: sob a minha palavra, sob a minha autoridade, tu vai. Daqui a pouco vem os camaradas que não dão conta do peixe. Aí lá na frente, eles estão no barquinho, os discípulos esperando Jesus na madrugada, na quarta vigília. E aí vem Jesus sobre o mar. E aí Pedrinho já está mais maduro: Senhor, é o Senhor? Está todo mundo achando que é fantasma. Está todo mundo ali tenebrecido. O que é isso? Está tudo contrário, Guilherme. Sou eu, Pedro, vem. Sob a tua palavra eu vou, Senhor, porque o Senhor está me chamando. Irmãos, nessa noite eu quero dizer para você: por mais bens que você possua, por mais conhecimento você possua e construa, por mais que você tenha coisas assim, financeiramente comparadas sejam enormes, o Senhor está dizendo o seguinte: isso não tem valor para mim. O que tem valor para mim é coração sincero, coração grato, entregue no meu altar, porque eu faço, eu quebro, eu transformo, eu unjo, eu sacudo, eu levo, eu curo, eu levanto, eu profetizo, eu faço andar sobre o mar, eu faço passar no meio do fogo, eu faço sair da cova dos leões com vida, porque eu sou. Aleluias. E ele vai dizer aqui, ó: mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
Mas tem uma condição que o apóstolo Paulo vai apresentar: contanto que cumpra com, diga a igreja comigo, contanto que cumpra com alegria. Fazer o exercício da fé não pode ter peso, não pode ter sobrecarga, não pode. O que você vai fazer na igreja hoje? Vou lá porque senão o pastor me chama a atenção. Irmão, fica em casa, em nome de Jesus, fica em casa. O que você vai fazer na igreja hoje? Vou dar um glória lá, porque tudo que o Senhor tem feito na minha vida eu não mereço nada. Gratidão. Opa, aí o Espírito Santo atua, aí o Espírito Santo trabalha. Olha lá, pequenino lá, ó. Olha lá, olha o pequenino. Olha a intenção do coração dele. É ele que eu vou usar, é ele que eu vou levar às nações. É isso, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Irmãos, eu costumo dizer lá na igreja que quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Você sabe onde você quer chegar? Você já parou para pensar sobre isso? Onde eu quero chegar? Hoje eu tenho 3 filhos, pela misericórdia de Deus. Mirela, de 9 anos, Mariana, de 6 e Giovanni, de 3. Eu sonhava em ter um casal. Ao conhecer a minha esposa, com 3 meses, começamos a falar de casamento. Olha, tem que te falar um negócio, eu não posso ter filho. Então está estranho o negócio, porque Deus falou para mim que eu vou ser pai de filhos. E aí, quem resolve a confusão agora? Qual a promessa que você tem na sua vida? Ela nova convertida? Não sei. Falei, então eu tenho promessa. E quem me prometeu me garante. Você está entendendo o negócio, irmãos? Eu vim visitar essa igreja aqui nessa noite. Meu amigo me convidou, mas eu não estou entendendo muita coisa. Não se preocupe, você não precisa entender. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Poxa, me falaram tanta coisa. Não vai pelo que te dizem, vai pelo aquilo que o Espírito Santo te fala. Eu não estou entendendo, calma. Ele vai falar, ele vai explicar, através de um testemunho, através da sua vivência espiritual na presença do Senhor, através do joelho dobrado, através da leitura da palavra que ele vai revelando, através da aproximação de um homem, de uma mulher de Deus, que vai te dar alimento para crescimento espiritual. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: vale a pena. O que eu quero dizer é o seguinte, com alegria, mais ainda. O que eu quero dizer é o seguinte: tem mistério para todo dia, tem maná para todo dia, tem provisão para todo dia, tem coisa estranha para todo dia, porque ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa os seus métodos propícios, pessoais, íntimos, que ninguém entende. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem é que te chamou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que te garante? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que você vai adorar? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluias! Contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não, peraí. O ministério que recebi do pastor Felipe. Gosto dele, sei que é homem de Deus, mas ele não tem esse poder. O ministério que recebi do pastor José. Gosto dele também, é homem de Deus, mas ele não tem esse poder. Porque a ele não pertence a honra e a glória. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Aleluias. Um dos tais. O Senhor nos chama. O Senhor nos espera no aprisco dele, louvando e bendizendo a beleza do seu santo nome. E queridos, em nome de Jesus, aquele que levanta as mãos, aquele que abre o coração, aquele que é grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, começa a receber as marcas do sangue derramado lá na cruz do Calvário, porque o profeta vai dizer lá no Antigo Testamento: ele carregou sobre si as nossas manchas, as nossas dores, as nossas caluniações, os nossos pecados, castigo que nos traz paz. Você está em paz? Seja sincero. Aquilo que vem de Deus traz paz, não traz confusão. Estávamos ali naquela mesa lá em cima conversando antes aqui desse momento maravilhoso que eu tive a honra de participar da consagração do meu primo, do meu irmão de fé, desse homem de Deus, o Felipe, ao pastorado. Querido, eu tenho certeza que o coração dele está em paz. A dúvida, o medo é porque o homem é sincero. Charlatão pensa não ter medo porque não sabe a que Deus vai servir. Quem sabe a que Deus vai servir tem preocupação, porque é uma responsabilidade muito grande cuidar das coisas do reino. Diáconos, trabalhadores, presbíteros, evangelistas, missionários,
sobre nós tem uma responsabilidade tremenda. Cristãos do Senhor, simpatizantes, sobre nós tem uma responsabilidade, porque a partir do momento que nós recebemos o chamado, a partir do momento que nós recebemos o convite, estamos propícios a receber a visita do Espírito Santo. Então o conselho que eu te dou nessa noite: escancara a porta do teu coração, deixa ele entrar, fecha, prende, joga a chave na mão dele, não joga fora não, joga na mão dele e diz: Espírito Santo, faz o que tem que fazer, move o que precisa mover, coloca tudo no lugar, porque tá uma bagunça. E depois vai correr a carreira que lhe foi proposta, mas com alegria, amém? Aí, irmãos, olha que coisa louca, o apóstolo Paulo dizendo, final, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Poxa, Felipe, tem uma família abençoada, foi Deus que me deu. Caramba, Felipe, você tem um carro maravilhoso, foi Deus que me deu. Felipe, está passando um vento danado, Deus está me ensinando alguma coisa. Está achando que é só glória, irmãos? Tem um pouquinho de dificuldade também, tem um pouquinho de luta também, porque senão é muito fácil. Papai abriu mão do céu, veio para cá, sofreu, chorou, foi cuspido, escarnecido, caluniado. Por que eu, criatura, não vou passar por nada, hein? Irmãos, a gente é bobinho quando a gente pensa isso. Vai passar, mas passa com ele, agarra nele, abraça ele, embora fique com as marcas. Paulo teve marca, os apóstolos tiveram marca, os discípulos tiveram marca, Jacó teve marca, Moisés teve. Todos os homens, todas as mulheres que se deixaram ser usados pelo Espírito Santo de Deus tiveram marcas. Você tem marca? Eu quero te convidar nessa noite para desenvolver essa marca. Está muito pequenininha, tem que aumentar a cicatriz aí. Está pequena, mas por amor ao Evangelho. Você está entendendo o negócio, irmãos? Dá um sorriso aí em nome de Jesus, então. É com alegria. Vou passando pela luta, dando glória a Deus. Não é assim que a gente canta, irmãos? É difícil, irmãos. É difícil, porque humanamente a gente não tem força. Aleluias. Olha só o versículo 25. Que agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo, ela tem uma referência tremenda. Ele mesmo diz que ele foi chamado para pregar aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da congregação de Israel. Mas você vai ler as cartas paulinas, você vai ler as epístolas paulinas, você vai ler tudo que Paulo escreveu e referendou. Irmão, parece que ele só desce o cajado no crente. Mas nós lemos aqui, em versículos anteriores, que ele pregava em todos os lugares, em lugares de grande auditório e na casa, na visitação pessoal. Eu quero fechar a mensagem nessa noite dizendo o seguinte: Deus tem chamado para cada um de nós. Não deixa que a soberba tome o primeiro lugar, não deixa que a altivez tome o primeiro lugar, não deixa, irmãos, que nenhuma visão humana tome o primeiro lugar. Deixa que a visão do Espírito Santo te guie. Não espere ser reconhecido pelas pessoas, não espere grandes multidões. Pregue para um, mas pregue com sinceridade. Pregue para um, mas pregue com verdade. Fale do amor de Deus para um durante a sua vida inteira, mas fala com muita transparência, anunciando esse evangelho da graça que liberta, que salva, que cura, que transforma e nos leva para as mansões celestiais. Porque não adianta pregar para multidões e não ter uma vida no altar. Não adianta trazer pessoas a momentos de ocultismo, a momentos de emocionalismo, a momentos infantis na presença de Deus. Não adianta, porque um dia daremos conta. Mas traga o povo, traga aquele que está próximo a você, traz aquele que está distante, a vivenciar as maravilhas e as grandezas desse Deus Todo-Poderoso. Porque eu tenho certeza que ao narrar minha história para você, você tem que se emocionar com o que Deus fez comigo. Você, ao narrar sua história para mim, eu tenho que me emocionar com a sua história, porque eu tenho certeza que da onde Deus me tirou, da onde Ele te tirou, era um lugar muito ruim, e Ele nos colocou como príncipes e princesas no seu reino. Estamos diante de coisas maravilhosíssimas e temos que aprender a viver delas, esperando em Deus a recompensa ao seu tempo. Pastor Felipe nem falou comigo hoje, nem me reconheceu depois de todo aquele trabalho. Não é ele que tem que te reconhecer, é Deus.
Esquece esse negócio de bater palma, de bater no ombro, irmãos. Muito obrigado, parabéns. É bom, eu sei, para o nosso ego mas você tem que fazer para Deus. Não tem ninguém vendo. Tem sim, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele está vendo, Ele está agindo, Ele está cuidando. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. O que eu devo fazer? Eu quero dizer para você que se você nessa noite tem essa pergunta na sua mente, uma coisa grandiosa já está acontecendo, que é o mover do Espírito Santo na tua vida. Talvez você se acanhe pela timidez, pela vergonha, talvez por ouvir alguém dizer que é uma jornada de dificuldade. Sim, não quero te acusar, mas eu quero te dizer o seguinte, que coisa grandiosa é experimentar a presença do Espírito Santo. Você vai enxergar a vida como nunca. Você vai viver o Evangelho como nunca. Você vai ver coisas como nunca na sua vida. Mas não deixe que seja apresentado a você coisas que denigrem o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que quer se alistar para esse exército? Tem alguém aqui que está querendo ver coisas maravilhosas desse Deus Todo-Poderoso? A oportunidade está aberta. Eu quero me converter, mas talvez eu não membre aqui. A gente não está falando de denominação não, a gente está falando de conversão. A gente está falando de entrega, a gente está falando de conhecer Jesus Cristo. Talvez você veio aqui, mas você mora distante. Você vai procurar uma outra igreja, mas o importante é você estar trilhando os caminhos do Senhor. Eu quero te apresentar um Deus que é verdadeiro. Eu quero te apresentar um Deus que é Pai. Eu quero te apresentar um Deus que cuida. Sabe por quê? Eu falei que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus Cristo naquela noite ali, naquele momento ali, em que ele tem a sua visão tomada e depois restituída. Mas a partir daquele momento, ele vive de promessas de um Deus que cumpre. Quer ver? Vou fazer uma brincadeira com você. Quem aqui já ficou sem chupar manga e tomar leite? Hein? Fala aí, irmãos. E o chinelo virado? Já teve medo da sua mãe morrer? Já, irmãos? Alguém falou pra gente em algum momento, mas a gente acreditou que aquilo era verdade. E a gente nunca foi tentar fazer prova. Meu pai sempre me ensinou: filho, não viva o que eu vivo. Pede a Deus experiência. Faz voto. Eu quero dizer para você nessa noite, se alguém falou para você que salvação não tem poder, vem experimentar. Se alguém falou para você que evangelho é coisa insignificante, vem experimentar. Não vá por essas crendices, por experiências negativas de pessoas que desistiram e se afastaram da experiência de Deus, não, da presença do Espírito Santo de Deus, não. Eu quero te dizer por alguém que já esteve entre a vida e a morte, mas estou aqui glorificando o nome do Senhor. Eu quero te dizer que um dia, mesmo nascendo em berço evangélico, eu tentei me afastar e o Espírito Santo me puxou e falou: ai de ti, se tu fugir eu te pego pelo pé. E eu quero te dizer que isso é grandioso. Eu quero te dizer que você vai viver coisas maravilhosas. Não tem chinelo virado, não tem manga misturada ao leite, não tem crendice, não tem acusação, não tem mentira. Você vai e volta, você deita e levanta de acordo com a permissão divina. Só acontece o que Ele permite, só passa o que Ele manda passar, só vive o que Ele quer que você viva, a não ser que você trave o teu coração e diga não à atuação do Espírito Santo. Aí Ele vai te respeitar. Mas se você disser: eu quero viver essas coisas loucas aí, o Espírito Santo vai começar a fascinar o teu coração. E eu vou dizer para você: você vai viver coisa maravilhosa. É meio esquisito, é sim, mas é gostoso. É meio estranho, mas é regozijante. Aleluia! Tem um pouquinho de dor, mas quando vem a alegria, ninguém entende. Ninguém entende. A última vez que eu tive com o pastor José foi na segunda de carnaval, mas nós não estávamos na carne, nós estávamos no Espírito. E como é que foi, pastor Mauri, aquela noite? Como é que foi, pastor José? Eita Deus, a vigília ia até 11, né? Aí fomos até meia-noite. De meia-noite acabou, e a conversa no outro dia tinha um churrasco lá entre os mesmos, pessoal. Quando vai ser a próxima? Eu falei: Senhor, tinha tanto tempo que a gente não tinha isso aqui, a gente precisa mais disso. Eu quero que as pessoas me cerquem pelo corredor e digam: a gente está orando pouco.
A gente está contando um pouco aquilo que o Senhor faz. E rapidinho, antes de encerrar, na tarde de hoje, uma membra lá da nossa igreja ligou para minha esposa. E amanhã ela vai contar, nem os irmãos aqui que estão comigo sabem disso, ela vai contar um testemunho. Um dia ela virou para mim, para minha esposa, ela voltou para o Evangelho, ela falou assim: olha, eu estou vivendo um pecado na minha vida, na área financeira. Eu estou recebendo algo que não era para eu receber, mas eu já estou preso àquilo e eu não consigo me libertar, eu não consigo dizimar. E naquele momento de angústia, irmãos, eu percebi que ela estava muito dependente daquilo. E nós falamos para ela: olha, você vai ter que viver uma experiência com Deus. Você vai ter que ver a mão de Deus agindo no sobrenatural. O crente vive de sobrenatural, irmãos. E passou-se o tempo, isso tem 1 ano e meio mais ou menos. Aí hoje ela ligou para minha esposa e falou assim: Bruna, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque separei o dízimo, eu quero envelope amanhã na escola bíblica dominical, porque à noite eu vou dizimar. O meu salário foi aumentado em meio à pandemia. O meu salário foi dobrado em meio à pandemia, quando todo mundo falava que eu não ia ter o que comer. Deus entrou na minha vida com providência. Sabe o que é isso, irmãos? É viver experiências com Deus. Enquanto eu não me propor a viver isso, eu não vou ver o sobrenatural. Eu vou viver do que o meu irmão conta, do que a irmã conta. Viva do que você tem experimentado em Deus. Você está disposto a isso? Tá, irmãos? Então eu quero profetizar aqui como homem de Deus nessa noite, porque Deus quer ouvir isso da gente, mas tem que ser sincero. Você quer viver experiência com Deus? Deus vai te fazer viver experiências com Ele. Se prepara para ser acordado na madrugada pelo Espírito Santo. Se prepara para ter renovação de sonhos e projetos na presença de Deus. Se prepara para algumas coisas acontecer de forma diferente. Nós temos ministrado isso lá na nossa igreja, e eu quero trazer essa bênção para você aqui, porque na minha casa eu já tenho vivido. Aleluias. No meu ministério eu tenho vivido. E em nome de Jesus, bênçãos e prosperidade da parte do nosso Deus sobre a tua vida, sobre esta congregação, sobre esse ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre onde quer que você colocar a planta dos teus pés. Tem homens e mulheres aqui que congregam em outra igreja, são pessoas que também trouxeram e vão levar bênçãos da parte de Deus também, porque Deus está aqui, e eu tenho certeza que os céus estão em festa. Aleluias. Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Eu vou devolver a oportunidade para o pastor Felipe. Eu quero agradecer de forma grandiosa o convite aqui essa noite. Uma noite memorável, uma noite alegre que eu vou levar para o resto da minha vida. E quero te dizer, vale a pena seguir a carreira que nos foi proposta. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.